Bom, agora na tribuna vamos ouvir o senador Cristóvão, que tão bem representa essa casa e o povo amigo aqui do Distrito Federal. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou falar hoje sobre o Distrito Federal que eu represento, mas não deixa de ter uma repercussão, uma ressonância, uma relação com o Brasil inteiro. Eu vou falar sobre a necessidade do governo do Distrito Federal sair da armadilha em que caiu, porque não foi criada por ele, mas está construindo na maneira como está encaminhando as dificuldades que herdou. E o que eu vou falar aqui sobre o governo do Distrito Federal, senadora Sandra, vale para o Brasil inteiro. Nós estamos caindo na armadilha da dificuldade fiscal em que estamos. Não adianta querer esconder e fingir de que não estamos numa séria dificuldade fiscal. Mas não podemos ficar na armadilha. O governo do Distrito Federal, que tem uma crise fiscal talvez mais séria do que a brasileira, porque a brasileira, pelo menos, tem os artifícios monetários para enganar a crise, como sempre se fez no Brasil, provocando inflação, mas pagando as contas. Porque a inflação é uma criação do demônio, mas muito inteligente como as coisas do demônio. Paga as contas com um dinheiro que vale menos no dia que paga do que no dia que contratou. Você contrata o salário dos trabalhadores por 1.000, na hora de pagar só vale 900. No outro mês só vale 850. É um artifício que o poder nacional tem por ser dono da moeda, que não deveria ser. A moeda devia ser algo acima do governo, como a bandeira, como o hino e a moeda. Mas não é. O Brasil tem uma história de que a moeda pertence ao governo do momento. Pois bem, o governo federal, que felizmente não caiu nessa ainda, de usar, está fazendo, mas encabulado a parte monetária. Basta dizer que a inflação está a mais de 8%. Mas tem um certo encabulamento ao ponto de fazer um ajuste, de mandar medidas provisórias que controlam, que mudam certos direitos para ter mais recursos, ao ponto de fazer agora contingenciamento de quase 70 bilhões, ou seja, já não se faz inflação com a sem-vergonhice do passado, graças à ideia da responsabilidade fiscal. Foi uma grande conquista brasileira. O Distrito Federal, os governos estaduais, como do Amazonas, de Roraima, não tem como usar os artifícios monetários. Por isso fica mais difícil. De qualquer maneira, a crise é igual. O que eu tenho insistido junto ao governo do Distrito Federal é que, apesar de toda a crise, é preciso sair da armadilha, fazendo coisas simples, que não custam dinheiro para fazer, basta uma boa ideia, ou que vai custar o dinheiro mais adiante, na medida em que for possível. É nesse sentido que eu tenho sugerido, na área que mais me toca, mas vou sugerir em outras também, mas na área que mais me toca é a educação, algumas coisas que o governo do Distrito Federal poderia fazer, e o Brasil também. Hoje sabe-se que as universidades não estão cumprindo com sua obrigação de formar professores para a educação de base, na quantidade nem na qualidade. Está na hora do Distrito Federal, e isso eu recomendo para outros estados, criarem faculdades estaduais de educação, a preencher essa lacuna, ou que o governo federal incentive os estados, dando-lhes dinheiro, que não custa muito, para criar essas faculdades. Não custa muito, porque para fazer uma faculdade dessa funcionar plenamente, leva 10 anos. No primeiro momento, é a ideia. E aí, retomando o discurso do senador Telmário, traz um sonho que nós estamos negando aos nossos jovens. Traz um sonho de que ele, sendo professor, vai ter onde estudar sem ter que pagar nem buscar fiéis. E estudar numa faculdade específica de educação, e não apenas dentro de uma universidade onde uma das faculdades isoladas se diz faculdade de educação.
O governo pode fazer reformas no ensino médio capaz de melhorar a qualidade, mesmo sem gasto. Quer ver um simples detalhe? Tem que enfrentar reações contrárias. Está na hora dos governos começarem a colocar a ideia de exames de final de curso para o ensino médio. Eu sou do tempo antigo, no meu tempo tinha o exame de admissão, que era para sair do primário para o ginásio. E todo mundo fazia. Nós entramos numa liberada total, que nem prova se faz mais hoje, graças à promoção automática. Eu não vou nem reclamar disso, que é um absurdo a promoção automática. Imagine se a gente aceitasse que time de futebol chega na primeira divisão sem passar por testes. Ninguém aceita isso, mas na educação a gente aceita. Mas a gente poderia implantar um exame. Não deixa de ser o Enem, mas o Enem é depois de ter o diploma do ensino médio. Eu falo antes, para que possa vir a ter o exame. O Enem, que é uma grande coisa que o Brasil tem, que ninguém dava importância, visava avaliar as escolas, não os alunos. E ninguém ligava, até que virou uma espécie de vestibular. Aí todo mundo dá importância, porque a gente só dá importância à universidade. O Brasil não dá importância à educação de base. Por isso o Enem não tinha nenhum valor antes. Agora tem, porque é o vestibular. Está na hora da gente ter um exame final de curso para dizer, olha aqui, você tem o seu diploma de ensino médio, porque você fez um trabalho. Não precisa ser prova, pode ser um trabalho de algum tipo. Isso não custa dinheiro, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai ter que convencer os sindicatos dos professores a aceitarem que isso é bom para a educação e merece esse mínimo sacrifício que eles tenham que fazer. Outro exemplo, que no primeiro momento não custa dinheiro, porque o prédio já está aí, os professores já estão aí. Criar escolas de gestão de escola. Um dos problemas sérios das nossas escolas é a gestão. A gestão era prejudicada antigamente porque quem nomeava o diretor, e ainda é assim em muitos municípios e estados, era o governador ou o prefeito, conforme a sua vontade. Muitos saíram disso, mas caíram na ideia da eleição como sendo o instrumento para escolher o diretor. E aí nós partidarizamos e começamos a escolher diretores que não têm vocação nem preparo para dirigir. Como é que a gente combina, senador Teomário, a competência com a democracia? Porque é importante que o diretor seja escolhido pelos seus colegas e pais e alunos, porque ele tem que ter uma relação fraterna com eles. Mas, às vezes, o irmão não é o bom gestor da casa. Não é. Como é que a gente resolveria? Cria-se uma escola de gestão. Quem sonhar de um dia ser diretor de escola faz o curso. Na hora que tiver o diploma, pode se candidatar. Aí os colegas votam, mas votam entre quem tem diploma. Quem não tiver o diploma de gestor de escola, quem não passou pelo exercício de aprender como gerir uma escola, não pode nem ser candidato. Isso não custaria dinheiro e ajudaria a mudar. Eu tenho a impressão que o ministro Cid Gomes chegou a pensar nisso, porque ele dava muita importância à ideia da gestão da escola. Um outro tema, a ideia de você levar a formação, a prática da cultura para dentro das escolas, ela pode ser feita sem grandes custos. Um projeto meu que eu não entendo por que o governo nacional decidiu impedir, senadora Sandra, eu não entendo por quê. É que todo jovem brasileiro que está fazendo mestrado e doutorado, ao regressar, tem que fazer palestra em escola pública. Isso não custa nada. Senador Cristóvão, só um pouquinho, que o momento é muito ímpar. Nós estamos aqui recebendo, na galeria, a visita dos estudantes do curso de administração da Faculdade do Norte de Goiânia, Parangatu de Goiás, né? Então estão aí, aproveitando esse momento, ouvindo o mestre Cristóvão. Olha como vocês são felizes, né? Em uma sexta-feira dessa, ouvir uma fala tão boa de um homem que tem tudo a ver com a educação, que vocês serão
os futuros administradores desse país. Obrigado pela presença. A sorte, eu acho que é menor de vocês do que a minha de tê-lo como presidente, dizendo essas coisas a meu respeito. Muito obrigado pela presença de vocês. Levar arte para as escolas, levar ciência. Nossos jovens no Brasil não sabem que existem cientistas brasileiros. Eles conhecem os jogadores de futebol, as atrizes e atores da televisão. Levar um jovem que está fazendo mestrado de biologia para dizer qual é o trabalho do cientista biólogo, melhora a escola. Melhora, porque cria um clima positivo, porque o aluno começa a perceber. Tem um projeto meu desse, inspirado num grande cientista brasileiro chamado Glaser, que é um grande cosmólogo que vive nos Estados Unidos, que numa palestra aqui, que eu assisti, ele sugeriu isso, senador. Eu aí fiz um gesto que talvez seja raro, eu peguei um pedaço de papel, escrevi um projeto de lei, enquanto ele falava, mandei meus assessores transformarem isso no arcabouço jurídico. Quando ele terminou a palestra, eu disse, olha aqui, vou dar entrada agora nesse seu projeto, que um dia eu espero será a Lei Glaser. Faz 3 anos, cada vez que chega um senador representando o governo, pede para retirar de pauta, pede audiência para discutir o assunto, porque diz que vai sacrificar esses mestrandos e doutorandos, obrigando-os a fazer palestra em escola pública. Vai ser bom para eles, vai ser bom para os alunos, vai ser bom para o Brasil. E eles receberam bolsas para fazer seus cursos, alguns no exterior, outros aqui. Participação dos pais. Todos sabem que a educação sem a participação dos pais não funciona. Educação não é uma coisa só de professor. Incentivar os pais a irem à escola é fácil. Outro projeto meu, senadora, peço apoio. Esse já chegou na Câmara e lá o governo não deixa aprovar. A ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, disse que não ia deixar. Para mim, eu fui lá falar com ela, coisa que eu nunca faço, que é ir falar com os ministros. Os pais da Bolsa Família teriam como uma obrigatoriedade irem uma vez por ano na escola do filho. Pelo menos. Não aceitam. Diz que vai sacrificar os pobres. Sacrificar os pobres e ir na escola do filho? E pior, que os professores e os pais, que são muito pobres, não se entenderiam, como se não falassem português. Está lá parado e sendo recusado. E agora encontraram um artifício, que é o artifício de dizer que vai custar. Não vai custar nada, isso é de graça, porque nem o transporte será pago pelo governo. Senador Cristóvão, o senhor me permite uma parte? Com muito prazer. Eu gostaria de relatar uma experiência que nós tivemos no estado do Amazonas, com um projeto na área da educação, que se chamava Jovem Cidadão. Esse projeto, a proposta era trazer o jovem no contraturno para a escola para receber um atendimento assistido em várias outras áreas que nós achávamos importantes, como a cultura, como o esporte, o teatro, enfim. E nesse projeto existiam algumas condicionalidades. E uma dessas condicionalidades era exatamente o encontro da família desses alunos com os professores, com a escola, onde nós conversávamos a respeito do desempenho do aluno, onde nós conversávamos sobre a importância da participação da família na formação daquele aluno, e foi um sucesso. Quero dizer ao senhor que a presença dessa família dentro desse projeto era quase 100%. Portanto, é possível, sim. Aconteceu, e a resposta desse projeto, senhor senador, foi a melhora do desempenho desses alunos na escola. Diminui a evasão escolar, a participação deles aumenta, o interesse, o rendimento escolar. Portanto, isso é possível, aconteceu, mas, infelizmente, senador Cristóvão, esse projeto não continuou. Por entendimento de um novo governo, acharam que, então, não era importante essa formação para os alunos.
Isso é lamentável, porque experiências como essa, positiva, onde nós víamos diretamente o resultado na vida desses alunos, foram interrompidos. Mas quero dizer ao senhor que isso é possível, aconteceu, e a resposta foi muito boa. Muito obrigado, senhor. Não deve ter custado muito dinheiro uma coisa dessa. Não, porque é exatamente o que o senhor falou. A estrutura já estava formada na escola, claro. Nós usávamos as dependências da escola. O governador, na época que era o governador Eduardo Braga, construiu mais uns núcleos para que nós pudéssemos ter mais espaço para esporte, porque esporte era o primeiro lugar que eles elegiam nesse projeto. Então, o custo foi mínimo e o resultado foi muito grande, o resultado positivo. E isso foi não só na capital, esse projeto, mas também levado para o interior do Estado, em quase toda a rede escolar. Então, é possível, se nós fizermos isso no interior do Amazonas, o Brasil inteiro pode fazer. Muito obrigado, senhor. Senador, eu vou concluir, mas só lembrando algumas das ideias que eu tenho sugerido ao nosso governador. Parcerias público-privadas em mais quantidade. Nós temos algumas escolas que não têm espaço ao redor para fazer uma quadra, que não têm onde fazer um laboratório e que estão em regiões privilegiadas. Se o governo fizer uma licitação e disser o empresário que oferecer as melhores condições pode construir um prédio aí. Os 3 primeiros andares, ou 4, vão ser escola, com quadra de futebol e tudo. Garanto como tem empresário querendo fazer isso, gratuitamente, porque vai ganhar o resto. E a cidade ainda ganha um prédio. Não é o ideal. O ideal é a escola com terrenos amplos. Mas, às vezes, é difícil, você não tem como desapropriar o que está ao redor, porque aí vai custar dinheiro também. E no Japão tem escolas de 10 andares, com campo de futebol no meio, claro, futebol de salão, obviamente, com quadra de ginástica, com teatro. A gente pode começar a fazer isso numa cidade que já está muito urbanizada. Não vai custar dinheiro. E não vai piorar o conforto. Apenas tem que ter uma entrada só para a escola. Não pode ser a escola na mesma entrada do edifício. Tem formas da gente começar a melhorar as coisas sem cair nessa armadilha. Eu vou concluir dizendo que, lamentavelmente, a presidente Dilma, a meu ver, está caindo também na armadilha e nós aqui. Nós não estamos usando a inteligência para formular coisas que melhorem a vida do povo sem necessidade de gastar mais dinheiro no momento. Para enfrentar a crise fiscal que foi criada por esse governo no seu primeiro mandato, mas que está aí e hoje é de todos nós. Não adianta dizer que a crise é da Dilma. A crise é culpa da Dilma, mas a crise é nossa agora. E a gente vai ter que encontrar saídas. Eu só espero que essa saída que a gente encontre não paralise o país por 5, 10, 15, 20 anos. Que seja uma crise enfrentada e não uma armadilha vivida. Vamos sair da armadilha respeitando a aritmética fiscal, financeira, para que não caiamos na inflação, mas sem perder os sonhos. Porque o senhor falou em sonho aqui, eu creio que nós temos alguns economistas que sonham e não respeitam a aritmética. Nós temos uns que respeitam a aritmética, mas não sonham. O que caracteriza o estadista é a capacidade de sonhar respeitando a aritmética. E é possível, sim, é possível ser responsável nas finanças, levando em conta a aritmética, e ser sonhador nos propósitos, trazendo ideias novas para melhorar a vida da nossa população e, como o senhor mesmo falou, senhor Teomar, especialmente dos nossos jovens. É isso que eu queria aproveitar essa sexta-feira para falar. Falando do DF, mas trazendo uma reflexão que pode servir a todo o Brasil. Vamos sair da armadilha da crise em que estamos. Era isso, senhor. Senador Cristóvão, eu primeiro quero lhe parabenizar pela fala. Vossa Excelência, sempre que usa a tribuna, sempre que Vossa Excelência tem a oportunidade de falar nessa casa, é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, é um momento, você não deixa de não ser uma coluna
de orientação. E Vossa Excelência falou de uma coisa interessante que eu vivi, o exame de admissão, senadora Sandra, que tinha, né, do estudo fundamental. Sandra não, que ela é novinha, mas eu e o senador Gustavo somos mais antigos. Então, a gente tinha esse exame. E eu quero mostrar a sequência que você já ia se preparando de forma tão responsável, que eu fiz, quando eu fiz meu curso para economia, eram 28 vagas, um candidato disputando 28 vagas. E eu não fiz nenhum pré-vestibular. Eu passei na faculdade renomada, que era a Católica da Bahia, com o que eu aprendi no curso médico, no curso técnico, o que realmente eu aprendi dentro de sala de aula. Que eu ia para a sala de aula aprender, não ia passar de curso, eu ia aprender ali dentro. Então, acho que esse é o sentido da coisa. Acho que o estudo brasileiro, eu vi um pouco a fala do Mangabeira, ministro Mangabeira, e gostei. Não sei se era utópica, mas ela é muito balizadora. E eu vi ainda desse uma matéria sobre a reforma, a evolução, digamos, a revolução no estudo na China. Eu achei que tem um pouco uma coisa da outra, né? E a China, ela para ser compatível, para ela disputar, né, ali com os Estados Unidos, a liderança econômica mundial e tudo, ela partiu duramente para investir na educação. Não importa de onde seja o professor, mas ele quer o professor de qualidade, o cientista, o cara bom, que realmente faça uma nova consciência educadora na população. Então, interessante. Eu vi uma matéria numa revista nacional sobre a revolução da educação na China, como ela ia chegar ao poder. E não tem outro caminho, Você fala também de um ponto interessante, a inclusão da família na educação. Não pode ser desagregada. Isso é aquela historinha dos dois animais que queriam comer uma moita de capim, né? Um puxava para o outro, puxava para cá, a moita ficava salva no meio. Não vai. Aí, na hora que entenderam que se eles se unissem, a moita ia ser comida, eles assim o fizeram. Então, não adianta a família estar para um lado e a escola estar para outro, se não tiver um sentimento. E aí eu vou insistir nesse educador social. O Brasil não tem, mas a Espanha tem, o Canadá tem, vários países do mundo já tem o educador social. Então, só ver qual é a metodologia, qual é o tipo de profissional, mas ele é importante para você trazer para essa convivência, esse entrosamento entre família e escola. É muito importante. Eu queria só fazer esse aditivo. Mas só, senador, já que o senhor provocou a senadora permitir, eu creio que nós precisamos mostrar para a presidente e para o ministro Mangabeira Unga de que a pátria educadora se fará sobre os ombros de cidades educadoras. Não tem como fazer a pátria educadora de uma vez. A gente tem que fazer cidades educadoras até chegar às 5.564 cidades, todas elas educadoras. Aí a gente faz uma grande festa e diz, a pátria é educadora. Os chineses entenderam, eles estão investindo no país, mas eles estão escolhendo cidades onde eles fazem a revolução. Hoje, as avaliações internacionais da educação, que chama PISA, as duas cidades melhores são Xangai e Hong Kong. A China não está bem, mas essas duas cidades são as melhores. E aí vai espalhando essas cidades. É isso que eu venho tentando convencer. Nós fazermos a Revolução Nacional da Educação por cidades. Mas as cidades não vão fazer com seus recursos. Tem que ser nacionalizando o problema. Tem que ser o governo federal adotando as cidades. E diz, eu vou adotar essa cidade como uma cidade educadora. E aí criar uma carreira... Criar não. Já tem a carreira nacional do magistério. Eu vou hoje almoçar no Colégio Militar do Distrito Federal. É um colégio público, um colégio federal, da máxima qualidade. Por que a gente não faz esses colégios como Brizola queria? A Brizola queria por escolas. A gente faria por cidades. Todas as escolas de uma cidade serem federais de qualidade.
com uma carreira nacional do magistério, com o prédio construído pelo governo federal, equipado. Agora, não gerido pelo governo federal, tem que ser descentralizado. E aí eu radicalizo, não é nem o prefeito que deve fazer a gestão, é a própria escola, ela, seus pais, seus professores, fazer a gestão. E o governo federal avalia. E os municípios continuam com o secretário de Educação para definir o currículo específico da cidade. Tem o currículo básico de história do Brasil e do mundo, mas tem uma parte do currículo local. Aí teria uma secretaria na prefeitura. Eu não sei porque a gente não teve nenhum prefeito ainda que tenha escrito para o presidente Dilma dizendo: presidente, antes de fazer a Pátria Educadora, me ajude a fazer a minha cidade educadora. É isso que eu gostaria de ver. E a partir de cidades e cidades educadoras, nós chegaríamos à Pátria Educadora que o Brasil sonha. É isso, senhor presidente, e um bom fim de semana para todos nós e para todos que estão nos assistindo.